vamos lá, pessoal. Cartas do dia 17 de novembro de 2022, quinta-feira. Quais mensagens o oráculo tem para nos trazer? Já pulou uma carta do tarô de Tote, na hora que eu estava cortando. Vou tirar aqui do baralho cigano. Veio duas. Ah, já que veio duas, eu vou tirar mais uma aqui do tarô de Tote. E vou tirar duas também do baralho dos orixás, do tarô dos orixás, ok? Então vamos lá, especial hoje, hein? Cartas do dia. E depois vou ver o número do dia também, jogando os dadinhos, tá? Bom, tarô dos orixás abre as Iás, vida, e o Sangue, pés. As cartas das Iás, vida e pés. Bom, já sabe, quem já participa, assiste, quando eu faço análise do tarô dos orixás, eu analiso de forma simbólica, né, as cartas, a mensagem que cada orixá transmite, os elementos de cada orixá e etc. Né? Não quer dizer que o orixá regente de hoje seja o sangue, não é nada a ver. Assim como quando eu jogo para alguém, cai a carta de Ogum. Não quer dizer que aquela pessoa seja filha de Ogum, não. A energia que está se manifestando através desse oráculo é uma energia bélica, de guerra relacionada a Ogum, de trabalho, né? E a energia que hoje o tarô dos orixás está manifestando para nós é uma energia ligada aos pés, aos caminhos, sim, porque é a carta dos pés, ligadas ao sangue, à saúde, né? Ou aos caminhos também. Ah, a carta do caminho tem mais relação com Exu. Sim, Exu é o senhor dos caminhos, né? Mas eu diria, assim, fazendo um diálogo entre essas duas cartas, né? Hoje eu diria que nós temos que conduzir a nossa vida, os nossos passos, a uma vida de saúde, a busca pela saúde, pelo conhecimento, pela adoção de hábitos mais saudáveis, porque o San é o grande botânico, é o grande mago, né? O detentor dos segredos das ervas e das plantas, né? Então eu diria o seguinte, hoje é um dia para a gente direcionar nossos passos para uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais espiritual também, né? Baralho cigano, cai a carta da lua e dos ratos. Olha, a lua é uma carta que pode representar dúvidas, melancolia, sentimentos mexidos. Junto à carta do rato, tem a ver com sentimentos negativos, às vezes até depressão, tristeza, porque a carta dos ratos é a carta do desgaste, né? Pode estar relacionado à saúde, à doença, transformação, mas nesse caso aqui eu diria, olha, é uma situação que nos deixa tristes, melancólicos, depressivos. É interessante porque cai o sangue, né? E vida. Isso me faz pensar o seguinte, ok, algumas patologias que todos nós temos algum problema de saúde, né? Seja em maior grau, em menor grau, mas ninguém é 100% saudável, né? Todo mundo tem algum probleminha que nem sempre é preciso intervenção médica, mas a gente precisa de intervenção comportamental, de repente adotando hábitos mais saudáveis na nossa vida. Mais saudáveis. Então, assim, a mensagem que até agora que eu vejo nesses oráculos é o seguinte, olha, trata-se de uma escolha, permanecer numa situação que nos conduz a uma depressão, a uma tristeza, a uma perda energética, emocional. É uma questão de escolha, porque nossos pés não estão presos, né? E os pés aqui me lembram muito as raízes de uma árvore, né? Elas sim, as árvores elas não se movem. Elas não se movem. Mas os pássaros sim. Eles escolhem para onde vão. Então, quais escolhas a gente está fazendo na nossa vida que podem estar nos conduzindo a estados de tristeza, perda energética, depressão, né? Será que a vida, a gente está encarando a vida da forma positiva?
ou a vida tem sido um fardo para nós? É uma reflexão, né? É uma reflexão e uma orientação as cartas do dia de hoje. Porque é interessante que eu abri falando sobre medicina tradicional chinesa, que pressupõe equilíbrio o tempo todo. A medicina tradicional chinesa, assim como as religiões de matrizes africanas, elas entendem que o bem e o mal são antagônicos, mas são complementares. Tudo é energia no universo. Tudo. E para que tudo funcione, para que exista vida, é preciso existir o caos. É preciso o equilíbrio entre as duas coisas. O caos e a criação, e a ordem, né? Então, assim, às vezes a gente está encarando a vida apenas do ponto de vista negativo, adotando certos hábitos, né? Que tá na nossa escolha. A gente pode... uma árvore não sai do lugar, mas se a gente tem asas, caiu a carta dos pássaros, a gente pode escolher que solo a gente vai fincar nossas raízes. Olha que lindo isso. As árvores podem não andar, mas os pássaros podem escolher, como é que eu falei? O solo que vão fincar suas raízes, né? Bom, é como se nós árvores tivéssemos asas. A gente precisa de estabilidade, mas a gente pode selecionar em que solo a gente vai colocar. Isso me lembra muito um texto bíblico que fala do coração ser um solo, ser um terreno, ser um pedaço de terra que a gente planta semente, né? A gente cultiva a semente ali do rancor, do ódio, da mágoa, ou da alegria, da gratidão, do perdão. Dependendo da semente que a gente bota ali, rega e cultiva, pode dar uma árvore frutífera que vai alimentar, ou pode nascer uma erva que vai produzir até veneno e matar as pessoas. Então, cabe a nós escolher não só o solo do nosso coração, como ele vai estar receptivo a determinadas sementes, né? Como escolher as sementes também. Porque às vezes a gente não tem escolha, os sentimentos se colocam na nossa frente, as situações acontecem para nos testar. Falar assim, olha, você foi assaltado por uma pessoa ou sofreu uma grave injustiça, você pode escolher... Isso serve para mim. Você pode escolher desenvolver ódio por aquela situação, aquela pessoa, né? Ou escolher lutar contra esse sentimento ruim que te faz mal. Porque o ódio, gente, só faz mal a nós mesmos, a quem emana, tá? Também, em determinadas situações, atinge a outra pessoa, você precisa se proteger sim, obviamente, energia é energia, mas quem emana ódio, vive do ódio, vive com ódio, e isso faz mal para si mesmo, então tomem cuidado. Escolham bem a semente que vocês vão plantar no solo do seu coração, tá? Para que essa árvore não cresça, se desenvolva e produza veneno, ao invés de frutos que vão alimentar, que vão... sombra que vai refrescar, né? Bom. Por último, tarô de Tote. Abre Ás de Bastões, que é uma grande tocha, que é um elemento ígneo. Terra é ígneo, é fogo. Fogo é ígneo, é calor, né? Lua é água, é sentimento. Ó, opostos, fogo e água, né? Não, eles não são complementares. O fogo é complementar do ar e a água é complementar da terra, né? Então, assim, ainda que não sejam complementares, sempre há a necessidade da busca do equilíbrio. Excesso de fogo queima a água, destrói a água e, enfim, causa caos. Falta de fogo deixa tudo gelado, tudo, enfim, sem sentimento, sem, enfim, meio que... como é que fala? Robotizado. Não é legal. Bom, bastões, Ás de Bastões, que é a carta do início, é o fogo primordial, aquele que impulsiona a energia. É uma tocha, né? A tocha que a gente põe na mão, aquilo que a gente escolhe racionalmente, pensar, manifestar, as escolhas que a gente faz consciente, a carta da consciência também, interpreto eu, como que a gente escolhe lidar com as situações que se colocam na nossa vida que podem fazer com que a gente desenvolva alguma doença ligada aos sentimentos, né? Seja ansiedade, seja depressão, seja medo, pânico, etc.
E a carta da ciência, 6 de espadas, carta ligada ao ar, comunicação, né? O número 6, que algumas tradições interpretam como um número divino, e aí vem 666, atribuem ao número da besta, às questões materiais, ao diabo, enfim. Mas para as tradições de matriz africana, para as tradições que deram origem ao tarô, essa figura do diabo, ela ou é inexistente ou é muito mais complexa do que é pregado pela tradição judaico-cristã, né? Tanto que a carta do diabo no tarô de Thoth está ligado ao poder e às coisas materiais, tá? Ao contrário da carta do universo, que é o poder espiritual. Então, o que me passa essa mensagem aqui? A gente está falando de sentimento, de dor, de perda, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de melancolia. Né? Tudo isso que já foi dito, a questão de plantar a semente num solo acolhedor para sementes positivas, fazer com que o solo do nosso coração seja seletivo, que a gente fique alimentando, regando o solo para pensamentos e atitudes positivas, para que não se desenvolva um mal que vai nos prejudicar, né? Por isso que a gente tem que pensar nessa questão do equilíbrio. Não é porque eu tenho uma responsabilidade espiritual e me foi atribuído por Deus, pelo divino, uma responsabilidade espiritual, como babá, não é por isso que eu estou isento, gente, de manifestar algum pensamento ou alguma atitude que possa vir me causar mal. Né? Tanto que aí, recentemente, eu estava internado por um desequilíbrio, porque eu estava com preocupação espiritual, pensando o tempo todo em determinadas situações e não deixei fluir. E fiquei focando, bum! Que bom que eu vivi isso, para poder trazer isso como experiência para vocês. Selecionem os pensamentos antes que ele se torne raiz, uma árvore, e finque no nosso solo. Antes disso acontecer, mesmo que isso aconteça, arranque. Mas antes que isso aconteça, que ele crie raízes, tira esses pensamentos e foque em outra coisa. A gente tem poder para isso, tem condições para isso, tem consciência para isso. A gente sabe aquilo que nos faz bem e que nos faz mal. Tem um momento que a gente fala assim, ai, cansei, não quero mais pensar nisso. Não tem? Às vezes isso é bom, a gente dá esse pum, não quero mais pensar nisso. Isso faz essa explosão, que é ígnea, faz essa energia se transformar, essa onda vibracional negativa, ruim, faz ela vibrar e se fluir. Tá certo? Essa foi uma orientação, um conselho, uma advertência, as cartas do dia. Beleza, gente? Eu não vi ninguém postar nenhuma mensagem aí, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Das cartas do dia de hoje. Vou fazer o Google Docs, tá bom? Que é um Google Forms, né? É um formuláriozinho lá para vocês preencherem com as informações. E vou atendendo durante esses meses, né? Final de novembro até início de janeiro, as pessoas que desejarem saber quais são as cartas que vão reger o seu ano. E o número, aliás, não tiramos, né, os números de hoje. Eu tô estudando, tá, gente? Numerologia. Isso não tem nada a ver com cabala, não tem nada a ver, nada. Numerologia é muito mais amplo. Os números em si já são uma magia, né? Então vamos ver quais números caem para hoje. No positivo 6, no negativo 4 e no neutro o 3, 3 neutro mesmo. A soma 13. 6 com 4, 10 com 3, 13. Eu tento fugir de política, não consigo. Bom, hoje está um dia só para analisar o equilíbrio, a questão da energia. O positivo hoje ele está soberano, ele está imperando. Então hoje é um dia, não que negativo seja ruim, tá, gente? Polaridade, não existe bom e mal, como a nossa cultura prega, né? Mas hoje é um dia de potência, de energia positiva para impulsionar, para desbravar. Se fosse o contrário, eu diria hoje é o dia de recolher, de armazenar energia, seria o polo negativo. Isso basicamente é o que significa. E
no dado vermelho, que é o neutro, caiu 3, que é o número neutro, a metade disso tudo. Ou seja, hoje é um dia para iniciar, potencializar. Vamos potencializar essa energia do pensamento para a gente focar em pensamentos positivos e manifestar no nosso corpo, nas nossas células e no nosso DNA a cura e a manutenção da vida, como caiu a carta da vida. Eu acho que essa é a mensagem que esses números passam para nós, tá bom? E o número da sorte hoje é 13. Gente, um beijo, fiquem com Deus, obrigado pela participação e até amanhã.